A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Se Deus ele tem um renovo para a tua vida esta noite, o Senhor tem uma palavra de renovo para a tua vida. Eu quero ler aqui com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. O Regis pediu para ministrar esta noite. Peço que já estava pensando em uma outra palavra, mas quando eu fui orar, o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração. Creio que Deus quer falar poderosamente ao teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Somente até aqui, oremos essa noite. Amado Deus e eterno Pai, obrigado pelos louvores que foram entoados aqui esta noite. Mas eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, e que nós possamos guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Eu te peço, ó Senhor, fica conosco, e que teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esta semana eu parei para fazer um balanço, né, das dívidas. Aí você começa a colocar IPVA, IPTU, fralda, leite, começa a colocar as contas, somando tudo. Eu falei, epa, tem alguma coisa que não está batendo. Parece que as dívidas é maior do que aquilo que eu tenho para pagar, do que aquilo que eu tenho de fato. Irmãos, eu fiquei preocupado. E eu estava no serviço, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Começo de ano, né? É tanta coisa para pagar. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Falou, quando você ficou desempregado, faltou alguma coisa? Eu disse, não, Senhor, não faltou nada. E quando você casou e estava com medo de não conseguir sustentar a sua casa, até hoje faltou alguma coisa? Eu disse, não, Senhor, não faltou nada. E alguma dívida
quando aumentou as dívidas, por acaso faltou alguma coisa? Eu disse: não, Senhor. Ele me fez uma outra pergunta: e eu mudei? Eu falei: não, Senhor, o Senhor não mudou. Eu fiquei pensando, irmãos, os problemas mudam, as dívidas mudam, podem aumentar, mas o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus continua sendo fiel. O nosso Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus que te sustentou até agora, Ele vai te sustentar até o final. Então não tenha medo, não temas o tamanho do gigante, não temas o tamanho do problema, porque o seu Deus não muda. O nosso Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Ele continua nos sustentando, Ele continua nos colocando de pé. É nós que muitas vezes mudamos, muitas vezes nós passamos a olhar mais para o nosso problema, mais para a nossa dificuldade, e tiramos os olhos do nosso Senhor. Aí que está o problema, porque quando você tira os olhos do Senhor e você começa a olhar o seu problema, parece que o seu problema é muito grande. Nossa, olha o tamanho do meu problema, olha, eu não consigo resolver. Talvez o seu problema seja maior que você, mas maior que o nosso Deus Ele não é. Sabe por que eu garanto que o seu problema não é maior do que o seu Deus? Porque o nosso Deus está assentado nas alturas. Irmãos, Ele está assentado num alto e sublime trono, e acima dele não há mais ninguém acima dele. Ele está acima dos céus, Ele está acima da terra, e Ele está acima de todas as coisas. Então não temas, olhe para o teu Senhor. E aqui, como Jesus, Ele está dizendo ali, ensinando os seus discípulos, ensinando o seu povo: olhem para as aves, elas não plantam, elas não têm celeiros, e o Pai Celestial as alimenta todos os dias. E vocês, homens de pequena fé, vocês não valem muito mais do que as aves? Porque vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Olha os lírios do campo. Ele compara até a glória de Salomão. Nem Salomão se vestiu com tanta glória igual os lírios do campo. Os lírios que são simples. Quanto mais a vós, homens de pequena fé, o Senhor não vestirá vocês muito melhor? Você acha que Deus deixará faltar alguma coisa para você? Jesus, Ele está nos ensinando, e essa palavra é tão maravilhosa, irmãos, que nós vemos o cuidado de Deus. E Ele fala: é os ímpios que se preocupam com amanhã, é os ímpios que correm atrás de todas essas coisas. O que nós vamos comer, o que nós vamos vestir? É os ímpios que vão atrás disso, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus têm um Pai, e o nosso Pai está nos céus, e Ele está olhando tudo aquilo que você precisa. Ele sabe de todas as suas necessidades. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Pai está olhando você, o Pai está com você, o Pai está perto, e Ele vai preparar tudo aquilo que você precisa. Ele vai preparar tudo aquilo que você precisa. E Ele diz, Ele deixa uma chave aqui em Mateus 6:33. São duas coisas, irmãos, que são necessárias para os filhos de Deus provarem da provisão de Deus. Porque Deus, Ele quer prover na tua casa. Deus, Ele quer prover aquilo que você precisa. Mas há duas chaves aqui em Mateus 6:33 que os filhos de Deus devem fazer, mas muitas das vezes nós esquecemos. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua vontade, fazer a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele deixa bem claro: buscai, buscar. Nós estamos buscando todo momento algo para comer, não é verdade? Não é verdade? Toda hora, o que eu vou comer? Lá no meu serviço eu tenho a gaveta da bolachinha, né? Eu tenho a bolachinha aqui.
Toda hora você está buscando algo para comer, para se alimentar. Eu vejo pelo meu filho, o Benjamin. Deixa faltar a mamadeira dele para ver. Ele é sorridente, alegrinho, mas sem a mamadeira dele é outra criança, viu? Mas berra, esguela e não quer saber se é de madrugada, se você está com sono. Não, ele quer o alimento dele. Ele está buscando a sobrevivência. Nós buscamos todo momento como pagar as contas, como suprir as nossas necessidades, como nos manter vivos. Todos os momentos estamos buscando algo, mas o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O problema é que nós buscamos mais as nossas necessidades do que as necessidades de Deus. Nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Aí que está o problema. Nós colocamos as nossas necessidades acima das necessidades de Deus. Nós colocamos o reino de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando der, eu busco o reino de Deus. E não é assim. Jesus deixou bem claro: você quer provar, quer experimentar a provisão do Senhor, busque o reino de Deus em primeiro lugar. É em primeiro lugar. Ele não está falando em segundo, em terceiro, não. É em primeiro lugar. Então comece a analisar a sua vida, em que parte está o reino de Deus, a sua busca pelo reino de Deus. Você acorda de manhã buscando o reino de Deus, ou preocupado com as suas contas, com os problemas do dia? Então eu digo para você: busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque funciona, porque vem a provisão de Deus sobre a tua vida, vem a provisão de Deus sobre a tua casa. Ele diz: olha, o que adianta? O homem, por mais preocupado que esteja, ele pode aumentar um côvado da sua estatura. Ele está dizendo: vocês, por mais preocupados que vocês estejam, vocês podem fazer alguma coisa? Vai adiantar você passar uma noite sem dormir, preocupado com a conta? Por acaso a preocupação vai pagar aquele boleto? Não paga. E você vai ficar no outro dia com sono. Adianta você arrancar teus cabelos por causa do problema? Não adianta, você vai ficar careca. E você vai ter que pagar depois um transplante capilar. É mais problema. Adianta você ficar angustiado com o teu problema, criar uma úlcera no seu estômago e depois ter que ir para o médico? Não adianta. Por isso que Pedro ele diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele toda a tua preocupação. Se você adentrou a casa do Senhor preocupado com alguma coisa essa noite, lança sobre ele a tua preocupação. Coloque a tua preocupação nas mãos do Senhor. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio, o Senhor tem refrigério para a tua alma, o Senhor tem refrigério para as tuas emoções. Então lance sobre ele a tua ansiedade. Não adianta você ficar preocupado. Preocupação não vai resolver o teu problema. Quem pode resolver o teu problema é Deus. Então busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Tudo aquilo que você necessita será acrescentado, porque Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor, então o Senhor está trabalhando em teu favor. Você está esperando no Senhor, então Ele está trabalhando. Creia no cuidado do Senhor. Irmãos, eu digo que esse texto funciona. Eu sempre aplico na minha vida e sempre deu certo. Eu lembro que uma das provas mais difíceis que eu passei foi antes do meu casamento, que teve o mês de oração aqui na igreja em julho. Eu e a Fernanda oramos e falamos: vamos marcar o nosso casamento. Vamos. Marcamos no final da campanha de oração aqui na igreja. E todo cheio de esperança, cheio de projetos,
Poxa, vamos fazer isso, eu vou finalizar minha faculdade esse ano, ano que vem a gente casa, marcamos a data. Só que chegou em agosto, dia de tarde, o meu chefe me chama, eu estava em um emprego novo, 45 dias de trabalho, ele falou, ó, não vai dar para continuar com você, infelizmente a gente vai ter que cortar. Meu Deus, parece que uma montanha caiu sobre a minha cabeça naquela hora. Falei, Deus, e agora? Poxa, eu orei, eu fiz por fé, e agora eu estou desempregado, estou endividado, não sei nem como que eu vou falar para a Fernanda se a gente vai casar ou não. Irmãos, eu fiquei triste. Eu lembro que eu estava em casa, e o Diego me chamou, Gil, vamos numa igreja. Eu não queria nem ir para a igreja, eu queria ficar em casa, sabe? Eu estava tão desanimado que eu queria ficar em casa. Aí eu fui com o Diego, se eu não me engano, Daniel também, a gente foi numa igreja. Chegando lá, Deus usou uma irmã para dizer, olha, o tamanho do teu deserto é o tamanho da tua incredulidade. Deus está cuidando de você, rapaz. E ela falou assim, ó, 3 meses, espera 3 meses que eu vou colocar você em pé de novo. Irmãos, aquela palavra do Senhor, eu acreditei, eu guardei ela no meu coração, eu falei, olha, eu vou fazer aquilo em Mateus 6,33, buscar o Senhor acima de tudo. Falei, 3 meses, então é 3 meses. Então eu coloquei lá um cronograma, eu passava o dia inteiro estudando a palavra de Deus, eu passava o dia inteiro orando. Durante esses 3 meses eu marquei. E eu lembro que uma vez lá estudando, e o Espírito Santo falou para mim, olha, vai lá na prefeitura e fala que você quer o seguro-desemprego. Falei, ué, 45 dias de trabalho, pedir seguro-desemprego, é um desaforo, né? Eu falei, se Deus está falando, eu vou dar uma de doido, né? Eu peguei, fui com meus papéis lá, falou, moça, eu vim dar entrada no seguro-desemprego. E eu fiquei com medo, né? E ela pegou lá, olhou, ela falou, você tem direito a 3 parcelas. Eu falei, o quê? 3 parcelas de um emprego lá atrás que eu nem lembrava que eu não tinha recebido essas 3 parcelas. Ela falou, você tem direito sim. Eu não sabia. Ela falou, então você direito a um salário mínimo. Irmãos, naquele momento eu falei, Deus, eu não entendi, foi nada. E eram os 3 meses certinho que a irmã falou. Eu falei, quer saber? Então agora eu vou me aprofundar na palavra de Deus. Irmãos, e fiquei orando, jejuando, lendo a palavra de Deus o dia inteiro. Fiquei esses 3 meses. Fernanda até falava assim, você não vai procurar um emprego? Uma qualquer coisa aí, né? Casamento está chegando. Eu falei, não, Deus falou 3 meses, então eu estou em paz, estou no prazo, né? Eu fiquei orando, jejuando. Acho que ela disse que a preocupação dela antes de casar era que eu não gostasse de trabalhar, né? Porque casar com um homem que não gosta de trabalhar é um problema, né? E eu falei, não, vou ficar os 3 meses. Irmãos, eu fiquei os 3 meses orando, jejuando, uma paz. Sabe por quê? Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Estava cheio de problema, mas estava em paz, irmãos. Eu acordava, passava o dia inteiro numa intimidade com o Senhor. E quando foi chegando o final dos 3 meses, o Diego ligou para mim e falou, tive um sonho essa noite que eu vi uma carteira assinada. Eu vou levar uns currículos. Quer ir comigo, Nil? Eu falei, tá bom, vamos, né? Tá cheio de fé. E eu fui com ele. Aí ele foi uma empresa que eu trabalhei uma época. E ele entregou o currículo, mas eu nem desci do carro, eu não levei currículo. Nem desci do carro, ele entregou o currículo e a gente veio embora. Quando eu chego em casa, alguém dessa empresa me viu dentro do carro e falou, Nil, você não está trabalhando? Eu falei, não, agora estou desempregado. Você quer voltar a trabalhar aqui? Eu falei, eu quero. Então amanhã você já vai fazer o exame e você começa a trabalhar segunda-feira. Irmãos, eu falei, meu Deus, porque eu fui levar o currículo do Diego lá, e ele sonhou, né, com a carteira. Aí ele achou que era para ele, mas era para mim. Glória a Deus, Deus usou a vida dele, né? Ele continuou desempregado, mas Deus sustentou. E eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Falei, obrigado. E o dia que eu comecei a trabalhar, irmãos, foi a última parcela do seguro-desemprego. 3 meses certinho. Irmãos,
Deus, Ele é fiel, Deus, Ele não mudou, Deus, Ele permanece o mesmo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Permaneça com a palavra do Senhor. Deus, Ele não muda, Ele continua te sustentando. É nós que mudamos, é nós que paramos de crer em Deus e começamos a olhar os nossos problemas. Eu digo para você, não baixe a tua cabeça para ficar olhando os teus problemas. Olhe para o alto, porque o teu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus não te chamou para ficar de cabeça baixa, Deus te chamou para você olhar para cima. Deus te chamou para você olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua salvação, é de lá que vem a tua provisão, é de lá que vem aqui tudo aquilo que você precisa. Então busque Ele em primeiro lugar. Coloque aí, na sua listinha de busca, de prioridade, de projetos, de sonhos, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua história, o que Deus vai fazer na tua vida, porque Ele é fiel e verdadeiro. Outro exemplo na Bíblia que nós vemos sobre buscar ao Senhor, irmãos, é o profeta Elias. Se você ler todos os livros de Reis, chegando ali em Reis 19, quem era Elias na história? Ninguém. Um homem que apareceu do nada, e ele chegou diante de Acabe e diz: vive o Senhor, perante cuja face eu estou, que não cairá chuva e nem orvalho segundo a minha palavra. Acabe ficou olhando, quem é esse daí? Sei lá. Quem é esse ilustre desconhecido? Não sei. Todo mundo ficava se perguntando, quem é Elias? Mal eles sabiam que seria o homem mais procurado de todo Israel. Mas todos acham que Elias chegou do nada, né? Brotou do nada lá, metendo a mão na cara do rei e falando essas loucuras, né? Porque ao olhar humano é loucura. Ele podia morrer. Não, irmãos, Elias tinha intimidade com Deus, porque ele disse: vive o Senhor, perante cuja face eu estou diante da face dele. Então Elias estava dizendo ali: eu tenho intimidade com Deus, eu conheço Deus. E eu fico pensando, porque quando Deus ele falou para Elias: Elias, sai de Tisbe, da tua casa, e vai até o rei Acabe, você vai arrumar um dos maiores problemas da tua vida, da tua história, você vai ser procurado pela nação inteira, por causa da profecia que você vai lançar diante de Acabe. Irmãos, Elias era homem, Elias não era uma máquina, Elias era um ser humano. Você acha que ele não teve medo? Você acha que a perna não tremeu, falar com Acabe? Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém na história, que autoridade eu tenho para falar com Acabe? E Deus ele dá uma palavra: vai e fala. Irmãos, quando eu fico imaginando como que Elias ficou, eu só tenho a perder, eu vou perder minha convivência social, eu vou ser procurado, eu vou ser morto. Mas só que Elias confiou na direção do Senhor. Se Elias não buscasse o reino de Deus em primeiro lugar, jamais ele teria feito isso. Jamais. Enfrentar o rei, você sabe o que era enfrentar o rei naquela época? Pedir para morrer. E ele foi. Sabe por quê? Porque ele buscava o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, a vontade do Senhor está acima da tua vontade. Os interesses por fazer a vontade de Deus está em cima dos teus interesses.
Por isso que Elias saiu de Tisbe e foi até Acabe e disse para Acabe: vive o Senhor perante cuja face eu estou, que não haverá chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Olha só a ousadia deste homem. Mas ele não estava ali com uma loucura, um devaneio, não. Ele ouviu a voz do Senhor e acreditou. Ele acreditou na palavra do Senhor e fez segundo a vontade de Deus. Eu digo, irmãos, que buscar o reino de Deus acima de tudo não é fácil. Vai ter vezes que vai contra a tua própria vontade, a vontade do Senhor. Mas obedeça, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ele sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes a vontade de Deus gera desafios, grandes desafios, mas Elias foi em direção. E quando ele chegou lá, pronto, falou o que tinha que falar. O Senhor falou: agora foge, vai pela banda do Oriente, vai para Querite, e se esconde em Querite, Elias. Se esconde em Querite, e eu vou mandar corvos te alimentarem, porque a partir de agora você vai ser procurado. Porque a partir de agora Acabe travou uma guerra contra você, Elias. Mas só que essa peleja é do Senhor. Essa peleja não era de Elias, essa peleja era do Senhor. Por isso que eu digo, quando você está debaixo da vontade de Deus, Deus garante a vitória. Não importa se o inferno inteiro se levantou contra a tua vida, os exércitos do Senhor são maiores. O Senhor peleja por você, o Senhor garante a vitória. E sabe o que Elias fez? Ficou lá em Querite. Ficou lá em Querite, sombra, água fresca. E o corvo, já imaginou um corvo trazendo café da manhã? Café da manhã, claro que o corvo não ia falar, né? Mas não sei, fazer um sonzinho, né? Acorda, Elias. O café da manhã. Meio-dia, o almoço. Não sei como que era esse transporte, mas ele trazia. E é isso aqui que eu aprendo. Primeiro você faz a vontade de Deus, depois vem a provisão. Primeiro você busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Então busque, por isso que a palavra de Deus ela funciona. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, depois vem a provisão, depois vem aquilo que você precisa, porque Deus é quem te sustenta. E Deus mandava ali o corvo toda vez alimentar Elias. Irmãos, acho que no primeiro, no segundo, no terceiro dia estava bom, mas passa um mês sozinho na beira de um riacho, com um animal levando a sua comida. Tem hora que deve bater um tédio, né? Tem hora que vai, poxa, eu estou aqui no Ribeiro de Querite, ninguém vem me visitar, olha, ninguém me vê aqui. Todo mundo passeando, todo mundo indo no shopping, todo mundo indo para a praia, e eu aqui no Ribeiro de Querite. E eu aqui, naquele momento começa a virar prova, né? Por mais que era providência de Deus, mas poxa, lá na mesa de Jezabel tem Coca-Cola e eu só água aqui. Começa a fazer as comparações, né? Porque Jezabel tinha uma mesa que ela sustentava os profetas de Baal. E todo aquele que era profeta do Senhor era perseguido e morto, porque Jezabel mata os profetas do Senhor. Essa era a função de Jezabel, destruir os projetos do Senhor na nação de Israel. E Jezabel tinha uma mesa, que ali se assentavam os profetas de Baal, e ela sustentava diariamente aqueles profetas mentirosos, ela sustentava diariamente. E você acha que era coisa pouca? Não, era banquete real, era coisa boa, era manjar, era coisa boa. Quem olhava queria estar naquele banquete. Por isso que muitos estavam se dobrando diante de Baal. Porque eu vou passar fome,
eu vou me dobrar logo diante de Baal, vou dizer que eu adoro esse Deus e vou provar da mesa de Jezabel. Irmãos, eu prefiro ficar no ribeiro de Querite do que no banquete de Jezabel. Escolha ficar na fonte do que no banquete de Jezabel. É água, mas é água viva, é água que te traz vida, é água que te restaura, é água que te renova. Já no banquete de Jezabel parece bonito, parece atraente, mas no final é morte. Ali tem morte. A bebida parece maravilhosa, mas é veneno. Estão bebendo veneno, porque na mesa de Jezabel há morte. Sabe por que a morte? Porque o Senhor já decretou a sua ira contra Jezabel e contra todos aqueles que provaram da sua mesa. O Senhor já havia decretado o fim de Jezabel. E todos ali se alegrando, fazendo festinha. Porque Jezabel não é feia, né? Jezabel é atraente. Jezabel, ela tem lábios macios, ela tem olhos convidativos. Jezabel, ela sabe atrair bem a sua pessoa. Mas resista a Jezabel e fica no ribeiro de Querite. Escolhe ficar no ribeiro de Querite. Escolhe ficar diante da provisão de Deus. Mas é um corvo que está vindo me alimentar. Não importa, irmãos, importa que Deus está te sustentando. Escolha ficar no ribeiro de Querite, porque quem fica no ribeiro de Querite não vai para a mesa de Jezabel. Você não vai morrer de fome, o Senhor está te sustentando. Então escolha ficar no ribeiro de Querite. Mas só tem água. Mas vale a pena tomar água do Senhor. Sabe por que vale a pena tomar água do Senhor? Porque parece que no Querite é humilhação. No Querite ninguém está te vendo. No Querite parece que você está sozinho. E na mesa de Jezabel todo mundo rindo, todo mundo se alegrando, todo mundo festejando. Mas só que esquecem que o Carmelo está chegando. E é no Carmelo que se vê a diferença, quem estava no ribeiro de Querite e quem estava na mesa de Jezabel. Irmãos, é no Carmelo que Deus decretou o final de todos os adoradores de Baal. É no Carmelo que Deus decretou a ira dele. E não vai ser escondido não, vai ser no monte. Vai ser no monte. O Senhor já marcou o final de Jezabel e vai ser no monte para todo mundo ver. E é lá no Carmelo que se vê a diferença. Sabe por quê? Porque quem estava em ribeiro de Querite ora e o Senhor responde na hora, desce fogo. É lá no Carmelo que Deus ele recompensa a tua fidelidade. É no Carmelo que as pessoas vão ver que Deus é na tua vida. Então fica no ribeiro de Querite. Mas é no Carmelo que todos os profetas de Baal vão ser mortos. É no Carmelo que vai vir a ira de Deus sobre todos aqueles que provam da mesa de Jezabel. Por isso que o Senhor diz para a sua igreja em uma das suas cartas, se eu não me engano é Tiatira, ele diz: eu conheço as tuas obras que são maiores do que as primeiras, eu conheço o teu amor, a tua paciência, mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que ensina os meus filhos a comerem dos sacrifícios de idolatria. E o Senhor diz: eu vou colocar essa mulher de cama, e todos aqueles que comem da sua mesa, todos aqueles que fazem parte da sua prostituição, eu vou colocar debaixo de grande tribulação. Irmãos, Deus decreta o fim de Jezabel. Não faça parte dessa mesa, saia dessa mesa. Parece bom agora, parece bonito agora, mas o final é morte. O final é morte. Escolha estar no Querite do Senhor. Eu prefiro estar no Querite de Deus, provando da água da fonte. Como eu prefiro estar provando da intimidade de Deus.
porque lá você vê a diferença, irmãos, porque é na simplicidade que Deus ele está mudando você por dentro, é na simplicidade que Deus ele está trabalhando. Mas parece tão simples, parece simples agora, mas você vai ver o projeto do Senhor lá na frente, o tão grande que é o projeto do Senhor. E chegou o momento que secou o ribeiro de Querite, mas o Senhor não desampara os seus. Se fecha uma porta aqui, Deus abre outra para aquele que é fiel. Fechou uma porta aqui, não se preocupe, Deus está abrindo outra porta. E o Senhor diz para Elias: Elias, vai até Sarepta de Sidom, que eu já ordenei uma mulher, uma viúva, para te sustentar. E lá vai Elias atrás dessa mulher. Todo mundo achou, uma viúva rica, né? Chega lá, coitada, a viúva está pior do que Elias. Porque ela diz: olha, Elias. Elias chega com fome lá e fala: me dá pão. Ela diz: olha, eu só tenho esse punhado aqui, e eu vou fazer esse punhado de farinha, eu vou comer junto com meu filho e vou morrer. Olha o plano da viúva. Esse era o plano dela, morrer. Estava pior do que Elias. Aí você fica pensando: Jesus, é essa daí que o Senhor mandou me sustentar? Está pior do que eu. Aí Elias percebeu na hora: Deus quer fazer um milagre aqui. Deus quer fazer um milagre aqui. E qual é o padrão do milagre? Primeiro o reino de Deus, depois a sua necessidade. Então ele falou: olha, tem um conselho. Pega esse punhado que você ia comer, você e seu filho, e morrer. Faz esse punhado, faz esse pão e traz ele primeiro para mim. Traz primeiro para mim. Qualquer um ia dizer: olha só, quer tirar da pobre viúva. Não, mas, irmãos, é um padrão da palavra do Senhor. Primeiro o reino de Deus e depois sua necessidade. E ele fala: faz primeiro para mim e depois você faz para você. E ela fez ali aquele pãozinho, né? Falou: tá bom, eu acredito, né, no que ele falou. E quem sabe o filho dela dizendo: mãe, a senhora vai fazer isso mesmo? Era a última comida, mãe. A gente está 3 dias esperando para comer essa comida aí, a senhora vai dar para esse homem, né? Ela falou: não, eu creio na palavra. E ela fez o pão e levou para ele. E na hora que ela volta lá, tem mais farinha. Ué, mas não tinha acabado a farinha? Mas segundo a palavra do Senhor, ele diz: a farinha da panela não vai faltar, e o azeite da botija, ele vai se multiplicar. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não importa se você tem só um pouquinho, faça esse pouquinho para o Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor, que Deus vai multiplicar na tua vida. Deus ele vai acrescentar na tua vida. Não é o fim, não. Se Deus ele veio com a palavra até você essa noite, é porque ele quer fazer milagre na tua casa, é porque ele quer fazer milagre na tua vida. Para aquela viúva já tinha acabado a história dela, para aquela viúva já tinha acabado a história dela, mas o Senhor enviou Elias na hora certa, com a palavra certa, para trazer o milagre, para trazer a provisão. Talvez você diga: acabou a minha história, acabou aqui, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais força. Ofereça aquilo que você tem essa noite ao Senhor, que Ele vai multiplicar na tua vida. Ofereça, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que Ele vai trazer sustento àquilo que você precisa. Você vai viver milagres, você vai provar dos milagres do Senhor. O Senhor tem a palavra certa na hora certa. E se você está aqui essa noite, é porque o Senhor quer operar maravilhas na tua casa. Creia, faça primeiro para o Senhor, busque primeiro o reino dEle, que você vai ver milagres acontecer na tua vida, você vai ver milagres acontecer na tua casa. Pode dizer: mas eu só tenho esse pouquinho. É esse pouquinho mesmo que o Senhor está pedindo como uma prova de fé, porque a palavra dele é fiel, irmãos. Deus ele não mudou, ele permanece o mesmo Deus que sustentou Elias no Querite, é o mesmo Deus que te sustenta hoje.
O mesmo Deus que multiplicou a farinha da panela é o mesmo Deus que vai multiplicar na tua vida, vai multiplicar aquilo que você precisa. Ele vai acrescentar aquilo que você está precisando agora. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e depois Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Ele vai acrescentar, irmãos. E você não vai precisar ficar preocupado, ansioso. Você não vai precisar estar angustiado diante desse problema, porque nosso Deus é muito maior. E o nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Vamos ficar de pé neste momento? Glórias a Deus. Deus quer operar milagres na tua casa. É nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente diz: Senhor, parece, não sei o que fazer, parece que o mundo caiu na minha cabeça. É nesses momentos que Deus quer mostrar o poder dele sobre a tua vida, e você vai ter um grande testemunho para contar para a glória do Senhor. Oremos essa noite. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, nós te adoramos, ó Senhor, porque Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos coloca de pé, ó Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos, nós te adoramos, ó Senhor, esta noite. Senhor, e nos propomos em nosso coração buscar o Teu reino em primeiro lugar. Senhor, meu Deus, fazemos uma aliança contigo, ó Senhor, essa noite, buscar a Tua vontade em primeiro lugar, ó Senhor. Meu Deus eterno, quantas vezes estamos angustiados, atribulados com tantas coisas, mas uma só é necessária: a Tua presença, o Teu reino, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Por isso fazemos, ó Senhor, uma aliança contigo essa noite, de colocar o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor, meu Deus eterno, para Te glorificar, para Te adorar. E sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo, e sabemos que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. É o que desde já nós Te louvamos, Te engrandecemos e Te adoramos para todo sempre. Amém.